Olá! Hoje eu vou contar a você algo meu particular. Nos meus tempos de criança, eu costumava brincar muito de fazer comidas para as minhas bonecas e utilizava folhas no preparo, porque ao amassá-las com um pouco de água, o líquido ficava verde. E sabe o que na verdade eu extraía da folha? A clorofila. Essa molécula, que possui uma estrutura geométrica bem peculiar, está presente em toda a imensidão do verde de caules novos e principalmente das folhas. A clorofila também tem um papel fundamental na fotossíntese, fenômeno responsável pela produção do alimento nos vegetais. Essa produção ocorre dentro de cada célula vegetal, no interior de uma estrutura chamada cloroplasto. A fotossíntese, portanto, permite que as plantas sejam autossuficientes em termos de nutrição. Essa autossuficiência significa que elas utilizam do ambiente em que vivem apenas energia luminosa, gás carbônico e água como ingredientes de sua fábrica alimentar, sendo classificadas como seres autótrofos. Mas e se eu disser a você que existem plantas sem clorofila e que não fazem fotossíntese? Parece bizarro isso, não é mesmo? Sem a clorofila e a fotossíntese, alguns vegetais desenvolveram uma outra forma de nutrição e de relação com outras plantas, o parasitismo. O parasitismo é um tipo de interação entre dois seres, onde um deles, o parasita, causa prejuízo ao outro ser, o seu hospedeiro. Naturalmente, todos nós associamos um parasita a um ser que, além de não ser autossuficiente em termos nutricionais, é dependente de um hospedeiro, causando-lhe prejuízos. Por isso, essa informação nos soa meio estranho em se tratando de vegetais, não é mesmo? Mas saibam que o parasitismo no reino vegetal corresponde a mais de 1% de todas as plantas com flores, de acordo com um estudo publicado em 2019. Quer conhecer um pouco mais sobre plantas parasitas? Então, assiste esse vídeo até o final. E não se esqueça, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo à vontade, faça um comentário, tire dúvidas, coloque sugestões de assuntos novos e se inscreva no meu canal, isso vai me ajudar muito. Lembrando de ativar o sininho para receber notificações toda vez que saírem vídeos novos. Então, sabe aquela foto que eu mostrei antes para vocês? Olha a planta aqui, pessoal, ao vivo. Ela tem uma aparência muito incomum, lembrando fios de ovos, por causa das suas hastes amareladas. Veja. Ela é conhecida como cipó-chumbo, cipó dourado, espaguete e fios de ovos, por causa de sua principal característica, a falta de clorofila. E essas hastes amareladas são o seu caule, de onde partem estruturas que vão se fixar a outra planta, que é o seu hospedeiro. Ela é conhecida cientificamente pelo nome de Cuscuta racemosa e pertence à família das convolvuláceas, a mesma família da batata doce. Essa espécie ela é endêmica do Brasil, ocorrendo nos estados do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O cipó-chumbo faz parte de um grupo de plantas parasitas chamados de holoparasitas. No holoparasitismo, há uma dependência total da planta parasita, tanto da seiva bruta, que consiste na água e sais minerais que o hospedeiro retira do solo, quanto da seiva elaborada, que é o alimento produzido na fotossíntese. Essas seivas são transportadas no interior dos seguintes vasos condutores: o xilema, que transporta a seiva bruta das raízes para as folhas, e o floema,
que transporta das folhas para todas as partes da planta a seiva elaborada, produto da fotossíntese. A planta holoparasita, que é o cipó-chumbo, observe ela em corte. Nele, eu mostro para vocês uma imagem real do modo como ela age na planta hospedeira. As linhas em azul marcam a região do xilema e em vermelho o floema da planta hospedeira. O cipó-chumbo desvia o fluxo das seivas bruta e elaborada em direção ao seu caule amarelado, através de uma ponte com o xilema e floema. Essa ponte é uma estrutura chamada austório, um tipo de raiz que se forma a partir do caule, que além dessa função de retirar as seivas, também fixa a planta parasita ao hospedeiro. E devido ao seu hábito holoparasita, o cipó-chumbo ganhou muitas características especiais, como a redução de suas folhas, a perda da clorofila e a presença dos austórios. Sobre a falta de clorofila, no cipó-chumbo, existe um momento da vida dessa planta que ela é clorofilada. Vamos acompanhar esse momento através de uma pequena animação. Os frutos do cipó-chumbo, ao caírem no solo, como os de qualquer outra planta, liberam sementes, que ao germinarem, dão origem a um caule clorofilado com raízes, porém sem folhas. Esse caule inicia o seu crescimento, tendo vida independente, o que significa que realizam a fotossíntese por um período de aproximadamente 10 dias, até encontrar uma planta hospedeira para se fixar. O caule que não conseguir um hospedeiro morre, bem como parte daquele com suas raízes da planta que conseguiu se fixar, desligando-a do solo. O pedaço que se fixou nos galhos e ramos de sua hospedeira perde a clorofila. É nesse momento de fixação que os austórios formam uma ponte de ligação com os vasos condutores da planta hospedeira, de onde retiram todo o seu sustento. Apesar do cipó-chumbo causar prejuízos ao paisagismo urbano, diminuindo o vigor das plantas ou levando-as à morte, em lavouras ou em ambientes florestais, não há motivo para pensar em sua total eliminação da natureza. Muitas espécies do gênero Cuscuta são consideradas chave para o ambiente natural em que vivem. Isso significa que elas desempenham muitas funções ecológicas, como o controle do número de indivíduos de outras plantas. De uma certa forma, atuam como agentes modificadores, estimulando as defesas naturais vegetais, servem de matéria-prima para a construção de ninhos de pássaros, dentre outras. Além disso, algumas espécies possuem para nós propriedades medicinais, com ação anti-inflamatória, antimicrobiana e antioxidante. Outro motivo importante é o fato de muitas espécies possuírem poucos estudos ou mesmo nem terem sido descobertas pela dificuldade de identificação pelos taxonomistas, porque apresentam apenas o caule quando fora do período da floração. Assim, eliminá-las da natureza também seria um prejuízo para os estudos mais avançados do gênero. Bom, mas nem por isso devemos deixar essa parasita infestar nossas plantas que tanto queremos bem, certo? Portanto, ao reconhecer esses fios amarelados enrolados, o jeito mesmo é podar bem os galhos da nossa plantinha, fazer a limpeza do solo ou, se puder, trocá-lo, para impedir a germinação de futuras sementes do cipó-chumbo.